O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Nós vamos trabalhar agora a energia da vontade. Fizemos a reflexão sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e agora vamos trabalhar o terceiro elemento da nossa energia mental, que é a vontade. Como nós vimos nas questões do Livro dos Espíritos, todos nós temos um compromisso com a nossa consciência para desenvolver as virtudes essenciais da vida, trabalhando em função da superação dos vícios, das paixões, que na moderna psicologia transpessoal nós chamamos de sentimentos egóicos. E a vontade vai ser um grande instrumento para que nós nos libertemos tanto dos pensamentos automatizados, desequilibrados, que tem a ver com as paixões, e desenvolvamos pensamentos nobres que vão fazer com que nós desenvolvamos as virtudes essenciais da vida. Conforme estudamos nas questões do Livro dos Espíritos, a vontade é esse grande instrumento. Quando os benfeitores exclamam que são poucos de nós que queremos fazer esforços e que dizemos que queremos com os lábios, mas que na nossa intimidade nós nos comprazemos com as coisas como são e não como aquilo que nós falamos, tudo isso tem a ver com a vontade. Então a vontade é esse grande instrumento que cabe a nós realmente mobilizarmos. Todos nós nascemos com a vontade. Deus já nos criou com a vontade. Só que Deus nunca dá para ninguém a árvore cheia de frutos. O que Deus oferece sempre para todos nós? As sementes. Então nós temos a semente da força de vontade dentro de nós, a semente da motivação dentro de nós, a semente de todas as virtudes estão em nós mesmos, na essência divina que somos. O que faz a maioria das pessoas? Pegam as sementes e guardam na gaveta. Uma semente, por mais preciosa que seja, guardada numa gaveta, ela é inútil em si mesma. A pessoa diz que quer os benefícios, que ela sabe que a mudança vai trazer, mas pega as suas sementes, principalmente a semente da força de vontade, e guarda na gaveta. A semente guardada na gaveta, é claro que essa semente, como ela é divina, ela é imperecível, nunca vai se perder. Mas uma semente na gaveta ela é inútil. Aí é uma pergunta: por que uma pessoa guardaria uma semente dentro de uma gaveta? Por quê? Por causa da prê, né? A velha amiga de sempre, a prê.
Porque uma semente na gaveta não dá trabalho nenhum, né? Ela é inútil, mas não dá trabalho. Quando nós nos tornamos pessoas inúteis, é porque nós não queremos realmente praticar a lei do trabalho. Mas como Jesus ensina que Deus trabalha até hoje e Ele também trabalha, quem somos nós para não querermos trabalhar? Se nós nem chegamos na condição de espíritos superiores, o espírito crístico trabalha, o Criador da vida trabalha, a criatura que ainda está engatinhando na vida não quer trabalhar, quer ficar de braço dado com a prê, fazendo carinho nela em cima de uma rede, né? Ainda, porque fica lá todo comodinho, todo acomodado, fazendo carinho na prê, a prê faz carinho nele e vai levando. Podemos agir assim? Podemos. Temos o livre-arbítrio. A lei do trabalho não vai anular a lei de liberdade. Nenhuma lei divina anula a outra. Mas elas são complementares. A lei de liberdade está associada à lei de responsabilidade, que por sua vez está associada à lei de justiça, que está associada à lei de causa e efeito. Então, todas as vezes que nós queremos ser amiguinhos da prê, nós vamos simplesmente sofrer as consequências disso. Todo preguiçoso, cedo ou tarde, vai sofrer amargamente o resultado dessa preguiça. Onde nós devemos colocar as sementes divinas? Na gaveta ou na terra fértil? A terra fértil, né? Então vamos imaginar, vamos imaginar que a vontade fosse uma semente de abacate, de manga, qualquer árvore frutífera. E vamos pegar essa semente e queremos a árvore cheia de frutos. O que nós necessitamos? Primeiramente, abrir uma cova, pegar aquela ferramenta com o seu nome, escavadeira, parece que precisa abrir uma cova razoável de pelo menos uns 50 centímetros, encher de terra fértil, colocar a semente nessa cova com terra fértil. Depois nós vamos irrigar a semente diariamente. Então, para cultivar uma simples árvore, o que nós precisamos? Esforços continuados, pacientes e perseverantes. Não adianta a pessoa dizer assim: eu tenho pouco tempo, então eu vou colocar já uns 100 litros de água em cima dessa cova, porque aí eu fico um bom tempo sem precisar vir aqui para cuidar da semente. Vai funcionar? Não. Porque nós vamos, na verdade, deteriorar a semente. E não adianta irrigar hoje e voltar daqui uma semana, porque a semente vai estar esturricada. Isso para uma simples semente de abacate ou de manga. É preciso colocar 1 litro hoje, 1 litro amanhã, 1 litro depois de amanhã. Daqui a 100 dias, os 100 litros vão estar lá. Mas é o esforço continuado, paciente e perseverante, que Jesus chamava de fardo, quando ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo. Depois, numa outra ocasião, ele diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque é o fardo sendo carregado diariamente. Mas os amiguinhos da prê, o que eles fazem? Pega o fardo de hoje e deixa para amanhã. O de amanhã, que já foi acumulado com o de hoje, fica para depois de amanhã. E vamos empurrando os fardos do dia para depois, e para depois, e para depois.
E aí a gente reclama que o nosso fardo está muito pesado. Que droga de vida, que mal que eu fiz para Deus para ter um fardo tão pesado assim. Para Deus a gente não faz mal, né? Porque não é possível. Imagina se nós pudéssemos fazer mal para Deus. O universo já teria arrebentado de tanto mal que nós faríamos ao Criador. Na verdade, Deus está acima dos nossos males. O mal que nós fazemos para quem? Para nós mesmos. Porque nós queremos infringir, nós tentamos, né? Infringir as leis, inclusive a lei do trabalho. E se nós tentamos infringir as leis, o resultado é sofrimento. Nós vamos acumulando fardo. Então o fardo de hoje fica para amanhã, o de amanhã fica para depois de amanhã, e assim sucessivamente nós vamos acumulando fardos claro que vão se tornando pesados. Agora, se nós fizermos esforços continuados, pacientes e perseverantes, o fardo será sempre leve, o jugo será sempre suave, porque é da vida que as coisas sejam assim, da lei da vida, essa lei maior que é a lei de amor que rege todo o universo. Agora, quão poucos fazem esforços, dizem os benfeitores. Então, por isso que são muitos aqueles que estão em sofrimento, porque são poucos aqueles que mobilizam verdadeiramente a vontade. E se nós não mobilizarmos a vontade, o resultado será sempre sofrimento, sempre. Não há alternativa. Porque, como não é possível infringir as leis divinas, todas as vezes que nós tentarmos fazer isso, o que vai acontecer conosco? Sofrimento. Por que vai acontecer sofrimento, gente? Já que nós estamos já fazendo o estudo reflexivo sistêmico das verdades divinas. Por quê? A inflação gera o sofrimento, então é exatamente isso. Mas por que vai sempre haver sofrimento para aquele que tentar infringir as leis divinas? Por que existe o sofrimento? Existe uma lei de sofrimento, então? Não. Existe a lei de causa e efeito, a lei de justiça. Não existe lei de sofrimento. Mas por que todas as vezes que nós tentarmos infringir qualquer lei divina, qualquer uma, nós vamos obter sofrimento? Para que possamos refletir que estamos no caminho errado, que estamos errando o alvo, né? Então é para isso. Então nós podemos chegar à conclusão que o sofrimento é para nos proteger de nós mesmos? Poderíamos chegar a essa conclusão? É um mecanismo que Deus permite que nós criemos para nos proteger de nós mesmos. Porque alguém gosta de sofrer, levanta a mão. Deixa eu ver. Ninguém levantou a mão, né? Então, como ninguém gosta de sofrer, todas as vezes que o sofrimento vem, a gente quer se libertar dele. Como nós queremos nos libertar dele, o que nós vamos acionar em nós? A ou a vontade? A vontade. A vontade de nos libertarmos do sofrimento. Então, esse é o processo que Deus permite que nós criemos o sofrimento, porque o sofrimento nos protege de nós mesmos. Por isso que a lei de causa e efeito é inflexível. Porque se não houvesse o sofrimento como efeito da tentativa de burlar as leis, de infringir as leis, o que aconteceria? Nós ficaríamos infringindo eternamente as leis. Mas como vem o sofrimento, tá?
apesar de haver outras leis, como a lei do amor, a lei da misericórdia, que podem até suavizar, dependendo das agravantes e das atenuantes que nós trazemos em relação à própria infração, né? Da mesma forma, se a própria lei humana tem atenuantes e agravantes, imagina a lei divina. A lei de misericórdia, a lei do amor, entra atenuando, mas nunca impedindo. Por quê? Se impedisse, nós não seríamos protegidos de nós mesmos. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Então a dor e o sofrimento são dois níveis de alerta. A dor alertaria o nosso nível de ignorância, e o sofrimento alertaria o nosso nível de rebeldia. Exatamente isso. Por quê? A dor ainda é o mecanismo divino, porque a dor tem a ver com as expiações. Todas as vezes que nós nos afastarmos do amor, entra a lei da expiação para que nós retornemos ao amor. Se nós fôssemos pessoas mais obedientes, que aceitássemos submissos às leis divinas presentes na nossa consciência, nós logo voltaríamos ao amor e nos liberaríamos da dor. Mas como nós murmuramos, ainda trazemos uma rebeldia muito grande, aí nós entramos no sofrimento. Porque o sofrimento já é a rebeldia frente à dor. Nós nos rebelamos, quando vem a dor, aí a gente fica mais rebelde ainda. Se com amor nós já nos rebelávamos, imagina com a dor. E aí nós nos rebelamos mais intensamente. Deus permite que nós criemos o sofrimento para, quando cansarmos de sofrer, nós retornemos o mecanismo expiatório primeiro, para depois voltar para o mecanismo da provacional, que é amoroso. Tá? São os atalhos que nós criamos. Na parábola da grande ceia coloca muito bem isso. São os atalhos que nós criamos na vida, e aí entramos no sofrimento que não precisaríamos entrar. Lembra uma fala de Joana de Ângeles, que diz que a dor é inevitável, porque ela é fruto da ignorância. Como nós somos criados simples e ignorantes, todas as vezes que nós experimentarmos a dor, nós vamos aprender a superar a ignorância. O sofrimento é opcional, porque ele é fruto da rebeldia contumaz do espírito, não aceitando as leis divinas dentro de si mesmo. Tá? Tudo isso tem a ver com a vontade. Tá? Então entremos aqui em algumas questões teóricas para que nós construamos todo o conteúdo que nós vamos trabalhar na parte da manhã, que nós vamos trabalhar profundamente o significado de Deus em nossas vidas e das leis divinas em nossas vidas. Então a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior, que resulte em paz e harmonia interior. É muito importante para o processo de desenvolvimento interior, que propicia a autorrealização. Então, tudo isso que nós falamos, a vontade é esse grande instrumento, que se não for usado, nós ficamos presos ao sofrimento. Ela vai gerar essa autorrealização, o processo que nos conduz à autotransformação. Quando a razão indica a necessidade de se conseguir um objetivo, a vontade é o ato mental que deve ser transformado em ação. Todas as vezes que nós racionalmente refletirmos que temos uma necessidade de realizar uma ação, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma idealização. A idealização é a ação para criar um ideal. O ideal existe enquanto pensamento na nossa mente. A maioria das pessoas não passa disso. Por quê?
por causa da pré. Idealizar coisas boas para as suas vidas não é fácil? Fácil e rápido. A gente idealiza com muita facilidade. Agora, toda idealização requer a realização. A realização é a ação para tornar real aquele ideal. Entre a idealização e a realização existe a decisão de mudança. É o que está aqui na tela, no texto. Então nós temos uma necessidade. A razão nos coloca isso. Eu sou muito amiguinho da pré. Eu tenho uma necessidade de trabalhar um pouco mais o amor à lei do trabalho. Isso a razão nos mostra. Aí a gente assiste um seminário e sai dizendo que vai fazer e que vai acontecer. Chega domingo à noite, já, e vamos entrando naquilo que o benfeitor Honório fala. Nós entramos na racionalização, nós entramos nas justificativas, nós entramos em processos projetivos que não nos auxiliam em nada. Então, quando nós sentimos essa necessidade, é a razão falando alto dentro de nós. Idealizamos. Eu tenho um compromisso com a minha consciência de amar um pouco mais, de respeitar um pouco mais a lei do trabalho, me libertando da preguiça. Isso é o objetivo. A vontade é o ato mental para transformar aquele objetivo numa ação de mudança. Se nós não fizermos isso, vai ficar apenas a idealização. Por isso que o estudo puramente intelectual não transforma ninguém. Fica só no nível da razão, mas que não é consubstanciado em ação. A pessoa não sente e aí não realiza. Quando nós fazemos um estudo reflexivo, sistêmico, que nós fazemos? Nós refletimos, tudo isso é racional, nós trazemos aquilo para as nossas vidas, para sentir verdadeiramente a necessidade disso na nossa vida, e aí a vontade vai ser acionada, transformando aquela ideia numa ação. Isso ainda é para poucos na Terra, até agora. Nós estamos sendo convidados a entrar numa nova fase. Aqueles que estiverem dispostos a entrar nessa nova fase vão permanecer aqui. Aqueles que forem amiguinhos da pré vão curtir a pré num outro lugar. Só que não vai ter jeito de curtir a pré nesse outro lugar, não. Joana de Ângeles, ela diz que no livro Moldando o Terceiro Milênio de Divaldo Franco, Vida e Obra de Divaldo Franco, no último capítulo, ela diz que o planeta que está recebendo os terrestres exilados está na época da caverna. Quem for amiguinho da pré vai ser papado por uma daquelas feras, então não vai ter jeito, né? Por isso que o sofrimento é para nos proteger de nós mesmos. Nós temos aqui todo o conforto do mundo, e aí queremos ficar amiguinhos da pré, queremos derrogar a lei do trabalho. É possível? Não é possível. E aí o sofrimento vai nos forçar, é o que Jesus coloca na parábola da grande ceia, vai nos forçar a buscar a lei do trabalho. Ou você trabalha ou você morre, né? Aí vamos pegar a lança lá e sair correndo atrás de fera para não ser devorado por ela. Mas nós não precisamos chegar nesse nível, né?
Nós que estamos aqui vamos refletir para permanecer na terra regenerada. Para quem não conhece a parábola da grande ceia, no livro, nesse livro Terra, Mundo de Regeneração, e você tem ela na íntegra com comentários. Entender a mudança como um sacrifício, um sacro ofício, vai nos auxiliar, com a conotação original da palavra, sim, né? Porque com a conotação moderna, a palavra sacrifício é aquela coisa pesada, aquela coisa que realmente gera o jugo perverso, o fardo pesado. Na verdade, a mudança é o jugo suave e o fardo leve que Jesus ensina. Não é um sacrifício modernamente falando. Agora, como um sacro ofício, qual é o ofício mais sagrado que nós somos convidados a fazer? A nossa autotransformação, amando e cumprindo as leis divinas na nossa consciência. Então, nesse aspecto, nesse sentido, sim, o processo de transformação interior, o processo de amar as leis divinas, especialmente a lei do trabalho, porque sem a lei do trabalho ninguém transforma nada. Quando nós agimos assim, esse sacro ofício, esse ofício sagrado de ir ao encontro das leis divinas, realmente nos transforma. Nesse aspecto, sim, seria sempre pensarmos nisso. Qual é o ofício mais sagrado que eu sou convidado a fazer? Amar as leis divinas. Se eu sou amiguinho da Prê, começar por amar a lei do trabalho diariamente, pensar nela e amá-la para poder respeitá-la e praticá-la no meu dia a dia. Quanto maior for o desenvolvimento intelecto-moral de uma pessoa, mais ampla será a sua capacidade de conquistar patamares mais elevados sob a ação da vontade rumo à plenitude. Vejamos aqui no texto. Aqui não é colocado desenvolvimento intelectual, mas intelecto-moral. Kardec sempre, nas obras básicas, em todas as vezes, ele nunca fala em intelectual, ele fala em intelecto moral, não é? Sempre intelecto moral. E como que nós entendemos as coisas? A nosso movimento rebelde de deturpar, nós entendemos puramente intelectual. Por isso que os nossos estudos são intelectuais e não intelecto moral. O intelecto moral sempre vai atuar no nível do pensamento e do sentimento, moralizando as pessoas. O que é moralizar? Transformação interior para melhor. Então, quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral, a nossa bagagem no nível do pensamento e do sentimento, maior a nossa capacidade de atuação pela vontade rumo à plenitude. Então, o tempo todo, pensamento, emoção e vontade nos direcionando em direção ao bem maior. A vontade deve ser trabalhada por meio de exercícios mentais, geradores de motivação para a conquista da autorrealização, transformando-se instintos em sentimentos, hábitos doentios em saudáveis, pensamentos negativos em positivos e saudáveis. A vontade vai ser esse grande instrumento nosso que nós vamos conseguindo cada vez mais ampliá-la pelo esforço continuado, paciente e perseverante. Então são os exercícios mentais. Esses exercícios nós vamos fazendo gradualmente, como nós vimos ontem nas questões do Livro dos Espíritos. O grande problema não é a paixão, é o abuso da paixão. O grande problema não é o ego, é o abuso do ego, é o culto ao ego, que numa linguagem moderna.
Os instintos que nós trazemos têm a ver com as paixões. Qual que é o nosso objetivo maior? Transformar os sentimentos egóicos em sentimentos saudáveis, em virtudes essenciais da vida. Os hábitos doentios em saudáveis. Tudo isso é fruto da nossa vontade, do exercício da vontade na nossa vida. Todos esses textos são do livro Energia Mental e Autocura. Não é merchandising, tá, gente? Mas é para quem quiser aprofundar, é só ir lá na obra, porque nós não vamos ter tempo de aprofundar. Precisaríamos de um seminário de 12 horas só sobre esse assunto: pensamento, sentimento e vontade. Todas as pessoas a possuem porque toda ação que se realiza tem como origem nas energias da vontade. Como nós dissemos, todos nós possuímos, só que a maioria mantém a semente dentro da gaveta. Possui, mas ainda sob a forma de semente. Outros já começaram já colocaram para germinar, a semente já está grandinha. Outros já estão um pouco maior, outros já está com essa semente sob a forma de árvore frondosa cheia de frutos. Quando nós observamos alguém que tem uma força de vontade enorme, que trabalha ativamente no desenvolvimento da vontade, o que nós estamos vendo? A árvore frutífera cheia de frutos. Aquela árvore bonita, carregada de frutos. Muitas vezes, nessa situação, a pessoa inveja. Nossa, mas eu queria ter uma árvore assim. Quem é que não quer? Só que a pessoa esquece que a semente dela está guardada na gaveta. Aquele que já está com a sua árvore cheia de frutos, é porque já plantou há muito tempo. Enquanto que o outro que está invejando ainda mantém a sua semente na gaveta. Podemos fazer isso, mas não nos convém. Então todos nós temos a força de vontade para superar toda e qualquer dificuldade na nossa vida. Só que a maioria das pessoas não a usa. E aonde nós encontramos de uma forma didática as leis divinas para poder amá-las e praticá-las no dia a dia? Nós encontramos no Evangelho de Jesus, nós encontramos nas obras básicas kardecianas, especialmente em O Livro dos Espíritos. De uma forma muito clara, estão todas as leis divinas ali. Ainda não de uma forma reflexiva e sistêmica que nós estaremos trabalhando. As leis no Evangelho de Jesus, elas estão permeadas em todo o Evangelho. De uma forma alegórica, a maioria delas, de uma forma direta, como a lei do amor, expressa lá no amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Nas obras básicas nós temos explicitadas várias leis, inclusive tem o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, trata exclusivamente das leis morais, porque além das leis morais temos as leis físicas e biológicas que regem o mundo material, que rege a vida. A reencarnação, por exemplo, é uma lei divina, mas é uma lei biológica, não é uma lei moral. Ela é uma lei biológica com repercussões morais, que está intimamente ligada à lei de progresso, ou lei de evolução, que é a mesma coisa. Então essas leis, elas estão nas obras básicas kardecianas. O que nós temos um compromisso no projeto Espiritizar, e vamos começar a partir de março, é sistematizar todas essas leis, trazendo-as para aplicação prática nas nossas vidas. Tá? Isso ainda está por fazer, apenas a sistematização. Então nós trabalharemos a partir de março o estudo sistematizado das leis divinas,
e da presença de Deus em nossas vidas, com tudo mais, mas de uma forma diferente do que se costuma estudar, de uma forma reflexiva e sistêmica. Porque o estudo sistematizado que existe é muito importante, ocupou o seu espaço numa época do movimento espírita. Ele é um estudo mais intelectualizado, voltado mais para o entendimento de tudo aquilo que foi codificado, mas sem um trabalho realmente de trazer tudo isso para as nossas vidas. Então, o que nós vamos fazer no Projeto Espiritizar? Nós vamos pegar por temas. Nós colocamos ontem os 3 temas que vamos estudar esse ano, que é a presença de Deus em nossas vidas, o significado das leis divinas em nossas vidas e a presença de Jesus em nossas vidas. Para o ano que vem nós já vamos trabalhar, vamos pegar, por exemplo, as leis divinas na família. Como que as leis divinas, elas devem ser trabalhadas no ambiente familiar, na relação conjugal, na relação pais e filhos, entre os filhos com os pais, como que tudo isso acontece. As leis divinas no processo da evolução humana. Então tudo isso vai ser trabalhado em módulos e sempre de uma forma reflexiva, sistêmica, que nós vamos na manhã de hoje ainda trabalhar o que é essa reflexão e o que é esse sistêmico, que é diferente do sistematizado. O sistematizado é um estudo continuado. Esse estudo sistematizado que nós vamos fazer no Projeto Espiritizar, esse estudo ele será sistematizado, porque ele terá uma continuidade. Porque nós vamos começar com Deus e vamos chegar até nas minúcias da criatura humana, de como tudo isso funciona nas nossas vidas. Então isso se chama estudo sistematizado. Mas além de ser sistematizado, ele vai ser reflexivo, trazendo sempre reflexões para que nós possamos sentir no coração aquilo que estudamos, é aquilo que o mentor Honório coloca. Todo estudo, para ser transformador, ele deverá fazer sentido na vida daquele que estuda. Se ele não faz sentido, ele fica puramente no intelecto, como uma informação a mais. O estudo reflexivo, ele traz para a vida da pessoa aquilo que ela está estudando. Então, por exemplo, estudar a questão da família, as leis divinas na família. É o dia a dia nosso, é o chamado arroz com feijão. As leis divinas no nosso processo de evolução enquanto ser imortal, enquanto espírito imortal. Vamos trabalhar o dia a dia das nossas vidas. Então tudo isso vai ser trabalhado de uma forma reflexiva e sistêmica. O que é o sistêmico? O sistêmico é nós pegarmos por exemplo, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Qual a relação que ela tem com as outras questões do Livro dos Espíritos? Que relação que Kardec faz em O Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, em a Gênese, em o Céu e o Inferno? O que tem a ver com aquilo na Revista Espírita? Então nós vamos fazer o estudo não de obras de Kardec, mas de todas as obras kardecianas, sempre fazendo a ponte com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a base de tudo. Se nós não estudarmos o Evangelho de Jesus no original, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma síntese de várias passagens do Evangelho de Jesus, não tem tudo ali. Nós vamos estudar nesse trabalho que vamos fazer a partir de março, o Evangelho segundo o Espiritismo também, mas não só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus no original. E aí vamos fazer toda esse estudo sistêmico, sistematizado, porque ele terá uma continuidade, e sistêmico, porque ele vai cada vez mais profundamente nas causas de todas as leis, na origem de todas as leis, e traz para as nossas reflexões, né? Para essa reflexão
do sentido disso tudo na nossa vida. Nós gostaríamos só de dizer, de afirmar mais uma vez, que tudo isso não está surgindo da nossa mente. Tudo isso é orientação dos mentores do Projeto Espiritizar, particularmente do mentor Honório. Tá? Para ficar, de onde que o Alírio está tirando tudo isso? Com certeza da minha mente não seria, porque não teria capacidade de estar formulando tudo isso. Mas aos poucos nós estamos, como o processo mediúnico e intuitivo, ele ainda tem obstáculos para os espíritos trazerem tudo isso, aos poucos nós estamos construindo todo esse pensamento. E aí tudo isso vai ser trabalhado para que todos nós, nos centros espíritas, tenhamos realmente um material muito substancioso para trabalhar isso que você perguntou. Mas por enquanto, mesmo no original, nas obras básicas, está tudo ali. A questão é que muitas vezes nós não temos ainda olhos de ver aquilo que está lá. Nas obras básicas, particularmente no Livro dos Espíritos, está tudo ali. É todo um processo reflexivo. O grande problema é que nós ainda vemos as coisas de forma puramente intelectual. Então, lê-se o Livro dos Espíritos, reflete-se pouco naquilo que se lê. Se nós tivéssemos o hábito de parar cada questão, refletir isso na nossa vida, se nós já tivéssemos construído esse hábito, não precisaríamos de estar formulando esse estudo reflexivo sistêmico. Mas ainda isso está por construir na humanidade como um todo. Nós não estamos falando só desse grupo que está aqui, de todo o movimento espírita da humanidade como um todo. Então, com raras exceções, as pessoas não fazem leituras reflexivas. E quando nós não fazemos leituras reflexivas, as leis estão ali, na nossa frente, e a gente não sabe aplicar. O que nós temos como proposta no Projeto Espiritizar, que está vindo dos benfeitores para nós somos apenas instrumento, é o que? É fazer com que isso seja feito de uma maneira sistematizada, reflexiva e sistêmica, para facilitar o processo. Como a maioria ainda tem dificuldade em fazer isso, alguém fará, com a ajuda dos benfeitores espirituais, para que o movimento espírita tenha essa opção de se aprofundar cada vez mais. E como diz o bentor Honório, pela própria força das ideias, tudo isso aos poucos vai ser trabalhado dentro do movimento espírita. Com certeza vai ter um pouco de resistência inicialmente, porque tudo que é novo, toda proposta de mudança de paradigma tem uma certa resistência, é natural. Mas a partir do momento que as pessoas assimilem a ideia e pela própria força da ideia, elas vão realmente perceber a coerência da questão. Que não adianta ficarmos apenas com estudos intelectualizados e que realmente é necessário refletir e sentir aquilo que se estuda. O exercício da ação da vontade tem a ver com a tomada de consciência para a necessidade de elevação, superando a subconsciência. Então, essa vida em que nós nos mantemos em situações puramente cultuando hábitos doentios, pensamentos inadequados, é próprio de uma vida subconsciente. Quando nós passamos a refletir sobre a vida, sobre o significado da nossa vida, nos vendo como espíritos imortais, isso é tomada de consciência. Todos nós fomos criados para isso, para viver de forma autoconsciente e não de uma maneira subconsciente. A inconsciência enquanto ser imortal é dos animais.
Nós estamos no reino nominal para cada vez mais nos tornarmos conscientes e não numa subconsciência. Somos humanos, mas agimos como animais. Isso não é próprio para a espécie humana. O que é próprio para nós é uma vida autoconsciente. E o exercício da ação da vontade é o grande instrumento para que nós cada vez mais tenhamos uma vida consciente, autoconsciente, melhor dizendo. É fundamental desenvolver a vontade de melhorar para poder transformar os hábitos já instituídos que nos são prejudiciais, tornando-nos uma pessoa saudável. Então, esses hábitos, aos poucos, nós vamos nos libertar deles se nós realmente mobilizarmos a vontade que temos de autotransformação. A disciplina é uma virtude que vai propiciar que nós façamos esforços continuados, pacientes e perseverantes, que são instrumentos. Agora, da idealização para a realização existe a decisão de mudança e o esforço de vontade para realizar essa mudança. Se não houver tudo isso, as virtudes que estão afetas a esse processo não serão desenvolvidas. Porque uma pessoa que é amiguinho da ela tem disciplina, ela desenvolve esforços continuados, pacientes e perseverantes? Não faz. Por quê? Porque ela é adepta da lei do menor esforço, ou da que a maioria quer criar, a lei do nenhum esforço. Porque antes as pessoas falavam na lei do menor esforço. Nós temos percebido pelas pessoas que temos conversado pessoalmente, às vezes até em terapia, que muitos querem criar a lei do nenhum esforço. Porque o menor ainda tem que fazer um esforçozinho, né? Alguns não querem fazer nenhum, quer que alguém resolva o problema dela. Se for um médium forte, daqueles bem poderoso que resolva o problema, aí ela vai estar linda e fagueira lá esperando essa resolução. Vejamos agora como realizar os grupos de convivência fraterna para a educação integral do ser. Até agora nós trabalhamos as questões filosóficas do porquê é necessário criar esses grupos de convivência. Agora nós vamos entrar na questão prática, a praticidade da questão. Utiliza-se na realização dos encontros dos grupos de convivência fraterna para a educação integral do ser a metodologia andragógica, atendendo à finalidade maior desse, que é conviver em clima de harmonia, não se constituindo a atividade em um estudo doutrinário a mais, mas uma ferramenta para a promoção do espírito imortal. Então nós queremos frisar que a criação dos grupos de convivência não é para criar mais um grupo. Já vem ele com mais um grupo, mais um dia para a gente reunir. Não é isso. Porque os adeptos da quando falam em criação de trabalhos novos na casa espírita, já arrepia. Mais um dia para ir para o centro? Não. Lembremos, os cristãos iam todos os dias, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada para distraí-los da transformação interior. Nós queremos dar prioridade para a novela das 6, das 7, das 8. Agora já tem até das 10, né? Daqui a pouco vai ter até da meia-noite. A internet, o Facebook, o Orkut, o não sei o quê. Podemos fazer isso com as nossas vidas? Podemos. Mas não nos convém. Porque ninguém no dia do juízo, se a gente não tomar juízo antes da hora do dia do juízo, nós não vamos ter como justificar para a nossa consciência que a gente tinha muito programa para assistir, que nós tínhamos muito amigo no Orkut, no Facebook para dar atenção, que nós tínhamos isso, que nós tínhamos aquilo.
E se nós formos para outro planeta, que está na época das cavernas, não vai ter televisão, nunca vai demorar muito tempo para desenvolver tudo isso, né? Então não vale a pena ficar, ir mais um dia no centro espírita para uma atividade dessa vale a pena, né? Então, o que nós estamos colocando não é criar um estudo sistematizado a mais, um pouco diferente, só que a gente vai reunir em círculo, coisa assim. Não é isso. É uma proposta em que o foco não seja mais no conteúdo, como é hoje. O foco seja o espírito imortal. Há uma diferença? Você focar conteúdo estudado, você focar o espírito imortal estudando um conteúdo. É bem diferente. Então essa é a grande diferença entre o estudo sistematizado tradicional e esse estudo sistematizado, reflexivo e sistêmico. O método andragógico ele é específico para a educação de adultos, mas pode ser utilizado também para jovens, adolescentes, pode ser utilizado com adaptações até para crianças. Claro que ele tem características próprias, como nós veremos. Então, andros, que é o homem adulto, gogia, que conduz, que educa. Essa palavra andragógica ainda não tem nos dicionários, mas é uma palavra já muito usada no campo da educação. A pedagogia, que é o método tradicional, ela baseia-se em certos pressupostos e utiliza práticas pertinentes ao aprendiz em foco, normalmente a criança e o adolescente. No método atual, usado nos centros espíritas, os métodos atuais, utiliza-se mesmo para adultos esse método pedagógico, e não o andragógico. Isso, quando nós usamos esse método para adulto, o resultado é pífio, do ponto de vista aplicativo do conteúdo estudado. Porque ficamos apenas focados no conteúdo e não no ser imortal que está trazendo aquele conteúdo, que deveria trazer aquele conteúdo para a própria vida. O método andragógico, ele baseia-se em premissas e utiliza práticas para a educação de adultos, como nós já falamos. As crianças e jovens percebem-se mais dependentes do professor e de seus ensinamentos. Porque a criança e o jovem ainda não têm experiências de vida para aprender por si mesmo. Precisa de alguém que passe conteúdos, tá? É claro que hoje em dia, com o nascimento de crianças mais inteligentes do que no passado, porque tudo isso que nós estamos falando foi construído no século passado. Muitas coisas que foram construídas no século passado, no que tange a pedagogia, andragogia e outros, já têm as suas limitações no século XXI, tá? Então tem hoje crianças que dão verdadeiras lições nos adultos, porque são espíritos mais evoluídos, são os chamados espíritos da nova era, como está lá em A Gênese. O pressuposto é aquilo que aquele método sugere. As premissas são por que utilizar esses pressupostos. No processo andragógico, os adultos, eles consideram-se mais independentes, com responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem e capazes de autodireção para buscar o que carecem. Então vejamos, se a criança e o jovem, teoricamente, ainda não tem uma bagagem de conhecimento, isso em tese, porque o espírito imortal sempre traz uma bagagem, porque tudo isso que nós estamos trazendo aqui é da pedagogia tradicional, são construtos teóricos dos pedagogos tradicionais, que não levam em consideração a questão do espírito imortal.
Os adultos, como já têm uma bagagem já conhecida, eles têm uma responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem e são capazes de uma autodireção no sentido de que eles sabem o que querem e o que precisam no aprendizado. A criança, como ainda não tem a experiência desta encarnação, necessita de um conduzimento maior. Crianças e jovens precisam alcançar certo nível de amadurecimento físico e psíquico para aprenderem determinados comportamentos e conhecimentos. Tá? Tudo isso, novamente, é da atual existência. Então, o amadurecimento, às vezes, do próprio cérebro, amadurecimento do espírito para adquirir determinados conhecimentos. E os pressupostos da andragogia é que o adulto ele já tem uma experiência de vida, então ele tem uma capacidade maior de entender as coisas. Na andragogia trazem mais experiência acumulada em suas atividades de vida, cada um com seu repertório variado de conhecimentos, técnicas, sentimentos e habilidades. Então, todo adulto ele já viveu uma série de experiências. Então, como ele já viveu essa série de experiências, ele já, com raras exceções, sabe o que quer, sabe conduzir-se para onde ele necessita ir. Na pedagogia, as crianças e jovens aprendem para o futuro. A aplicação de conhecimentos é algo que acontecerá algum dia. Na andragogia, adultos buscam aprender aquilo que possa contribuir para resolver os problemas que têm no presente, aquilo que carecem para melhorar seu desempenho e resolver os desafios que surgem no dia a dia. Todo adulto ele busca, por exemplo, se uma pessoa vai para o centro espírita para fazer um estudo espírita, o que ela está buscando? Qual é a busca dessa pessoa? Conhecer a doutrina para, com aquele conhecimento, ela possa se tornar um espírito mais maduro, mais conhecedor da realidade para poder aplicar no seu dia a dia. O estudo, da forma como ele está sistematizado hoje, ele atende essa necessidade? Não atende. Ele fica focado no conteúdo, basicamente, intelectual, produzindo muito conhecimento da teoria codificada, mas pouco sentimento dessa teoria, pouca reflexão e pouco sentimento dessa teoria na própria vida. Na pedagogia, ela está centrada no conteúdo a ser aplicado. Então, o estudo sistematizado atual dos centros espíritas, ele também está centrado no conteúdo. Por isso, ele é um método pedagógico e não andragógico. A andragogia ela está centrada nos problemas vividos pelas pessoas, buscando-se soluções. Se nós fôssemos resumir toda a questão da pedagogia, da andragogia, essa tela aqui seria o resumo de tudo. Uma centrada no conteúdo, outra centrada nos problemas, buscando-se soluções. Faz diferença, gente? Total, né? Quando você centra no conteúdo, isso significa isso e tá, pronto, fica ali no conteúdo. Quando você centra nos problemas vividos, buscando soluções, você vai naturalmente ser conduzido a pegar aquela teoria, que existe o conteúdo teórico, pegar aquela teoria, refletir sobre ela na sua vida, para buscar as soluções. Se eu tenho um problema familiar e as leis divinas são para ser utilizadas na minha vida pessoal, na minha vida relacional, na família, no ambiente de trabalho, em qualquer circunstância, o que eu preciso? Pegar as leis divinas, estudá-las, refletir sobre elas e aplicá-las para encontrar soluções para que eu tenha um relacionamento familiar mais saudável. Não é isso? Porque senão eu vou ficar apenas conhecendo uma série de teorias que eu não uso, e aí a pessoa fica mais culpada. É o que acontece hoje.
As pessoas conhecem a doutrina, não sabem usar no dia a dia, e como não sabe usar e a consciência mostra que ela não está usando, o que acontece? Sentimento de culpa. Então existem muitas pessoas sabedoras da doutrina e culpadas porque conhecem a doutrina. É paradoxal, né? Interessante isso. A pessoa se culpa porque não está usando aquilo que conhece puramente intelectual, de forma puramente intelectual. O método que nós utilizaremos no grupo de convivência fraterna para a educação integral do ser, que tem como objetivo fazer esse estudo reflexivo sistêmico, é sempre buscando aquela teoria na minha vida, solucionando os problemas que eu tenho na minha vida, na minha família, no ambiente de trabalho, no centro espírita. Eu, enquanto ser imortal, enquanto espírito imortal, tudo isso trabalhado na nossa vida. E seria um estudo assim, da base de estudo de caso, de situação-problema. É mais do que isso. Tá? O estudo de casos é um instrumento, mas existe toda uma filosofia do método, que você vai estudar os aspectos teóricos, mas sempre trazendo para a reflexão na sua vida. Porque estuda-se casos de forma puramente intelectual. Muitas vezes as pessoas fazem estudo de casos e ficam distanciados do próprio caso, como se aquele caso não tivesse nada a ver com ela. É muito comum isso, em todas as áreas. No movimento espírita estuda-se muito caso, mas estuda-se o caso sempre inclusive julgando os outros, né? Todas as vezes que nós estudamos os casos aqui, nossos seminários, nós estudamos muito casos, quando são os seminários aplicativos. Nós sempre fazemos uma observação. Vejamos a pessoa com compaixão e tragamos o caso para a nossa vida. Porque a nossa tendência é de se isolar do caso, fazer um estudo puramente intelectual e começamos até a julgar a pessoa que está sendo estudada, o caso que está sendo estudado. Nessa proposta, nós não vamos ficar intelectualizando. Quando estudarmos casos, isso vai acontecer. Quando, por exemplo, tratarmos de família, nós vamos trazer uma família real para ser estudada. Quando estudarmos o caso, nós vamos sempre trazer para a minha vida. Eu, nessa situação, como eu utilizaria a lei divina? Tá? É mais profundo ainda do que você colocou. Mas daqui a pouco nós vamos estudar de uma forma bem assim, porque nós temos um grupo muito grande, nós vamos fazer parcialmente o processo. Então aqui nós temos um roteiro, como que vai ser elaborado o grupo de encontro para a convivência fraterna para a educação integral do ser. Na primeira etapa, o facilitador do grupo propõe o tema a ser reflexionado no dia, com o objetivo de que cada participante possa refletir previamente sobre ele, analisando como se sente em relação ao tema e o nível de aplicação que ele faz do assunto abordado em sua vida. Então, todos os encontros vai ter um tema, com um subtema. Por exemplo, nesses que nós teremos aqui na federação, nós temos o tema principal e vamos ter subtemas em cada encontro. O tema abordado, a presença de Deus em nossas vidas. Qual é o subtema? O subtema de hoje são os atributos de Deus. Aí nós vamos estudar os atributos de Deus, sempre trazendo para as nossas vidas. Na segunda etapa, há um estudo do conteúdo doutrinário, no qual o facilitador irá estimular que cada participante medite sobre aquele conteúdo, buscando refletir sobre o significado dos ensinamentos,
para senti-lo e de que forma esses ensinos podem ser aplicados em sua vida. Qual é a grande diferença do estudo do conteúdo em relação ao estudo sistematizado atual? O estudo sistematizado atual, a gente só estuda o conteúdo, os conteúdos teóricos, sem fazer o tempo todo reflexões em nossa vida. Nesta proposta, mesmo em estudos em grupo, a pessoa vai ser convidada a mergulhar dentro de si mesma e refletir sobre aquele conteúdo que está sendo estudado. Porque o foco não é o conteúdo, passa pelo conteúdo. O foco é o qual? Qual é o foco? O ser imortal, o espírito imortal, solucionando os problemas que ele tem na vida para poder amar e cumprir as leis divinas presentes na própria consciência. Esse é a grande diferença que vai fazer realmente uma mudança de paradigma em relação ao estudo tradicional que existe hoje. A lei do trabalho é o tema. Aí podemos colocar como subtema daquele dia o significado da lei do trabalho no processo de mobilização da vontade. Será o subtema. Aí o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar em o Livro dos Espíritos o que os benfeitores abordam a respeito da questão da vontade, da lei do trabalho interior, porque existe a lei do trabalho do ponto de vista físico, a lei do trabalho interior, a lei do trabalho é única, mas existe o desdobramento nas questões do trabalho material, do trabalho interior. Então, nesse subtema, nós vamos trabalhar a questão interior. Então, nós vamos buscar nas obras do Livro dos Espíritos o que tem desse conteúdo sobre a questão da vontade, sobre o trabalho de autotransformação. Buscamos em o Livro dos Médiuns, caso tenha alguma coisa, nós buscamos também. Buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, naquelas virtudes que são descritas lá, o que está me vindo aqui, por exemplo, a mensagem O Dever, do Espírito Lázaro, que fala exatamente sobre essa questão do dever consciencial de autotransformação. Então nós pegamos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a mensagem O Dever de Lázaro, o que Kardec fala em A Gênese. Podemos pegar um caso do livro Céu e Inferno, de uma pessoa que praticou o seu dever consciencial de evoluir. Pegamos outro caso de uma pessoa que não praticou o dever de buscar a sua autotransformação. Isso tudo é o conteúdo teórico. Agora, o grande diferencial não é a teoria, porque se nós como está hoje, nós ficamos na teoria. Aí a gente estuda podemos até estudar o caso e tal, mas fica sempre para fora e não para dentro. Na segunda etapa, nós sempre traremos o conteúdo estudado para dentro das nossas vidas, com perguntas que vão estimular as pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco na prática isso, tá? Mas em síntese é isso. Então nós pegamos o tema, pegamos o conteúdo relacionado àquele tema, mas sempre de forma reflexiva e sistêmica. Nessa proposta nós podemos aprimorar os grupos de ESE que já existem, ou é uma proposta para substituir os grupos. Na verdade, nós estamos numa transição. O movimento espírita e faz parte da própria transição planetária. A proposta do projeto Espiritizar é nós criarmos o estudo reflexivo sistêmico. As casas espíritas, de acordo com as suas possibilidades, vão se adaptar à sugestão do projeto Espiritizar.
As casas que ainda tiverem alguma dificuldade, alguma resistência, podem manter, por exemplo, o ERG tradicional e aos poucos começar a trazer os próprios monitores, porque como isso não está, da forma como nós vamos colocar, não está estabelecido nas apostilas, nos materiais que existem hoje do estudo sistematizado, o próprio monitor vai precisar acrescentar isso, utilizar a sua criatividade para acrescentar isso. Pode ser feito assim? Pode. Nos grupos que já estão mais maduros, do ponto de vista da necessidade do trabalho interior, e eles podem migrar dessa proposta tradicional para o estudo sistematizado, reflexivo, sistêmico que nós vamos construir. Tá? Isso vai variar de acordo com cada centro espírita. Outros centros espíritas podem manter o estudo tradicional. Como esse estudo tradicional ele tem um número de tempo, uma quantidade de anos de estudo, pode-se manter o estudo tradicional e colocar esse estudo reflexivo sistêmico como um aprofundamento para depois que as pessoas fizerem o estudo tradicional. Tudo isso vai depender da criatividade dos centros espíritas, da necessidade dos próprios grupos das pessoas. O projeto Espiritizar ele está colocando a ideia. Agora, como nós vamos elaborar essas ideias no centro espírita vai depender de cada centro, da direção, da necessidade das pessoas. O que nós estamos colocando, que vimos ontem o dia inteiro, é a necessidade urgente de nós trabalharmos efetivamente a promoção do espírito imortal. Essa é uma necessidade urgente. Agora, essa transição a gente sabe que tem as existências, tem as adaptações, tem as possibilidades que vão variar de acordo com cada centro. Agora, os centros que se sentirem, as suas direções, os seus trabalhadores, que estão maduros o suficiente para já migrar imediatamente para essa proposta, será muito interessante, porque realmente vai atender a necessidade do espírito imortal. Então, por que nós ficarmos num processo que não atende, simplesmente porque nós já acostumamos fazer assim, né? Porque no movimento espírita nós temos muito isso. Não, mas nós já fazemos assim há 30 anos. Mas uma hora ou outra é necessário evoluir, né? Então a proposta é inovadora, é evolucionária. Agora, cada um vai se adaptar de acordo com as suas possibilidades. Da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso não vai partir nenhuma determinação para que as pessoas façam dessa ou daquela maneira. A ideia está posta. Cada centro se adapta à ideia de acordo com as suas possibilidades. Não é a doutrina que está ultrapassada, é o método que às vezes são ultrapassados, exatamente isso, né? Na verdade, essa proposta do projeto de Espiritizar, ela vai acender mais ainda a vontade de nós aprofundarmos Kardec, porque isso está por fazer ainda. As pessoas que falam que Kardec está ultrapassado, que as obras básicas estão ultrapassadas, são pessoas que não meditaram minimamente no significado das obras básicas, tá? Ao contrário, nós ainda estamos por fazer estudos profundos que tenha como base realmente Kardec. Os métodos que são usados que variam conforme o tempo. Aquele método positivista, dialético do século XIX já não é mais possível, não foi mais possível no século XX. No século XXI, se nós não evoluirmos os nossos métodos de estudo, nós vamos ficar com base em tradições, simplesmente marcando o passo no mesmo lugar. Todo o método de estudo, ele evolui com o passar do tempo.
O objeto de estudo, o conteúdo, pode ser o mesmo. O método vai ser diferente. Por exemplo, o método que nós no Projeto Espiritizar estamos estudando o Evangelho de Jesus é um método psicológico transpessoal consciencial, diferente do método tradicional. Se nós pegarmos as obras, a obra Parábola Terapêutica, e vermos como as parábolas são decodificadas de uma forma psicológica transpessoal, e o próximo Parábolas Terapêuticas 2, que vai sair no mês de março, ainda este ano, estudarmos o Evangelho de Jesus com esse método, nós vamos ver que vamos aprofundar muito mais os conteúdos que Jesus colocou. Se ficássemos no método tradicional das exegeses puramente filosóficas, sem adentrar na psicologia consciencial do ser, o que acontece? Nós não evoluímos. E Jesus falou para a eternidade, são palavras de vida eterna. Ele mesmo disse: as minhas palavras não passarão. Então, nesse estudo reflexivo sistêmico, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus dentro dessa abordagem psicológica transpessoal consciencial, sempre trazendo para o espírito imortal, para as questões egóicas, as questões essenciais, que são as virtudes que estão lá no Livro dos Espíritos, que nós vimos ontem, as paixões, que são os sentimentos egóicos. Tudo isso vai ser estudado à luz dessa psicologia transpessoal consciencial, que remete a criatura para dentro de si mesmo. Então, é toda uma proposta sempre reflexiva. E isso, o Evangelho é o mesmo. As obras básicas são as mesmas. Mas o método para que você possa estudar tudo isso é muito mais profundo. Hoje, porque a humanidade chegou num nível de maturidade que é possível esse estudo assim. No século XIX ainda não tinha chegado nesse nível de maturidade, mas hoje, no século XXI, o próprio Kardec coloca, nós vimos o texto ontem, esse momento da transformação moral, ele disse que chegaria no futuro. É esse momento que nós estamos sendo convidados a vivê-lo. A questão dos estudos que existem hoje, existe um tempo limite para o estudo. Exatamente por quê? Porque o foco do estudo é o conteúdo, não são as experiências das pessoas. Nesse método que nós estamos propondo, não há um tempo limite para estudo. O estudo vai ser feito, é claro que esse estudo das obras básicas em conjunto com o Evangelho de Jesus, das obras kardecianas, inclui a Revista Espírita, ele vai ter um início e vai ter um fim. Porque nós vamos pegar o conteúdo e trazer para as nossas vidas. Depois nós vamos formar materiais de estudo das virtudes, como nós falamos ontem, e da superação das questões egóicas. Isso vai produzir dezenas de materiais possíveis de serem aplicados. Muito provavelmente outros instrumentos dos benfeitores vão surgir no futuro para dar continuidade a isso. Então, na verdade, como o processo não é centrado no conteúdo, é centrado na experiência do espírito e nas necessidades do espírito imortal, não há um limite de tempo. Se eu estudar a vida inteira de forma reflexiva e sistêmica, eu vou me tornar cada vez uma pessoa melhor ou não? Bom, então o estudo não dura 2 anos ou 3 anos, é a vida inteira estudando de uma maneira reflexiva e sistêmica. Porque se nós estudarmos a vida inteira as virtudes, mesmo quando chegar no final desta existência, nós não vamos ter desenvolvido todas elas na intensidade que somos convidados. Então não é um fim, porque o foco não é um conteúdo. Não, já terminei o estudo sistematizado, pronto, não preciso mais nada. É assim que funciona hoje. Já fiz 3 anos de ESD, pronto, já tenho todo o conhecimento do mundo para o resto da eternidade.
quanta ilusão nós alimentamos, né? Isso tudo é o que está posto. Nós não estamos, gostaríamos de frisar isso, nós não estamos criticando tudo que existe, nós não estamos desmerecendo tudo que existe, nada disso, né? Nós só estamos colocando que existe um tempo para cada coisa e existe um amadurecimento da humanidade em cada momento. E esse amadurecimento pede métodos novos, propostas novas, aprofundamento daquilo que já existe. Não se toda mudança de paradigma nunca destrói o passado, mas utiliza de toda a bagagem trabalhada no passado e amplia tudo isso para o futuro, para não ficarmos na tradição do passado, porque o passado é apenas um instrumento para que nós olhemos. Bom, até agora foi útil, mas pode ser mais útil. Aí nós construímos um novo momento, uma nova forma de ver no presente para termos um futuro melhor. Daqui a pouco, no futuro, tudo isso que nós estamos trabalhando aqui vai ser repensado também, aprofundado e entrando outros métodos mais profundos, porque é natural que seja assim. Então, porque quando há essa resistência da mudança de paradigma, as pessoas que estão muito rígidas no paradigma anterior ficam pensando, não vai destruir tudo que a gente já conhece. Não, não é para destruir, é para utilizar tudo que já foi feito e construir um aprofundamento da forma como nós concebemos os estudos dentro do Centro Espírita. Tá? Ficou claro isso, gente? Faz sentido o que nós estamos falando? Né? É essa a proposta, sempre de renovação, de aprofundamento e de transformação. Porque é isso que nós aprendemos com Allan Kardec, é isso que nós aprendemos com Jesus. Nos próprios textos que nós vimos ontem do Consolador, Jesus fala isso, eu não pude ensinar tudo. Em outras palavras, ele fala isso, né? Que o Consolador viria para restabelecer as coisas que ele não havia dito. Então, se o próprio Cristo agiu assim, Kardec fala que haveria um tempo de aprofundamento das questões da própria doutrina. E na hora H a gente quer ficar preso à tradição do passado, aí nós não estamos aprendendo com os mestres. O mestre dos mestres, que é Jesus, e o mestre do movimento espírita, que é Allan Kardec. Como utilizar esse método para adolescente e adulto simultaneamente, com adaptações e com uma flexibilidade do monitor, é possível. Agora, há uma diferença entre as experiências que o adolescente precisa trabalhar e as experiências que o adulto necessita trabalhar. Então, dificilmente você junta um grupo de adolescentes e adultos numa mesma turma e faz um trabalho desse na profundidade que está sendo proposta. O que pode ser feito é sempre fazer grupos, de repente, mesmo no horário, subgrupos de adultos e adolescentes, e em um determinado momento pode até juntar os dois, não dá problema. Mas as especificidades das reflexões do adolescente são diferentes do adulto. O adulto já lida com problemas completamente diferentes do adolescente, né? Então, nós podemos, inclusive, podemos, nos encontros de família, em ocasiões especiais, juntar até crianças. Nós já fizemos isso aqui na Federação. Crianças, adolescentes e adultos estudando junto, fazendo trabalho juntos, podemos fazer, mas em situações específicas e não no cotidiano, né, por causa das experiências de cada um. Para que esta etapa, a segunda etapa, seja alcançada, o facilitador poderá propor as seguintes questões para o grupo. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou seu ponto de vista inicial em relação ao tema? Como foi essa mudança para você?
como esse conteúdo pode melhorar a sua vida e as suas atividades na busca do bem maior. Então, sempre a proposta é de trazer a pessoa para dentro de si mesma. Tá? Essas perguntas são apenas sugestões. O objetivo da segunda etapa, na primeira etapa, a pessoa vai refletir aquilo que ela já sabe. Na segunda etapa, a partir dos conteúdos estudados, ela vai fazer um paralelo entre aquilo que ela já pensava e aquilo que ela estudou, sempre trazendo para aplicação prática na própria vida, no nível do pensamento, do sentimento e da vontade, da aplicação prática daquele conteúdo. Com essa visão psicológica transpessoal consciencial, estão sendo produzidas em outros estados com essa visão? Sim, é uma tendência natural. Por enquanto, tem sido produzido mais aqui em Mato Grosso. Na verdade, essa proposta não é nem nossa, nem dos mentores aqui que estão atuando no Projeto Espiritizar. É uma proposta que vem de Joana de Ângeles. Se você pegar a coleção psicológica de Joana de Ângeles, está tudo ali. Essa visão psicológica transpessoal consciencial vem dela. Ela é uma mentora, não de um movimento espírita ou de numa região circunscrita, não é da Bahia, ela é da humanidade como um todo. Tá? E aqueles grupos que estão em sintonia com a mentora, outros espíritos estão trabalhando. Pelo que nós conhecemos, apenas a Federação de Mato Grosso, por enquanto, está dando continuidade a esse trabalho, tá? Que começou com a mentora. Por isso que o nosso lema no Projeto Espiritizar foi sugerido por ela: qualificar, humanizar e espiritizar. Enquanto que as demais federativas ficaram só no conhecimento do assunto, a Federação do Espírita do Estado de Mato Grosso pegou tudo isso e nós estamos nos colocando como instrumento para trabalhar cada vez mais as três vertentes: a qualificação, a humanização e a espiritização. A terceira etapa do trabalho, com os participantes em círculo, no grupo maior, o facilitador estimulará o diálogo entre todos os participantes sobre o tema e a aplicação prática do que foi estudado em sua vida e nas atividades no trabalho do bem. Então, a terceira etapa, nós vamos em grupo, em círculo, de igual para igual, nós vamos conversar sobre o assunto. Então, já é bem diferente do estudo tradicional, né, que o foco fica no conteúdo e pura e simplesmente. Aqui não, nós vamos dialogar sobre aquele conteúdo, só que nesta fase é importante que a pessoa fale de si mesma, porque a nossa tendência, quando estamos em grupo, é ou de generalizar ou de tornar impessoal. Aí é muito comum as pessoas usarem a gente isso, a gente aquilo. A gente não existe, a gente é impessoal. Ou generalizar, porque isso, porque aquilo. Nesta fase, o facilitador deverá convidar sempre a pessoa a falar de si mesma. É importante que nesta etapa cada participante fale de si mesmo, evitando-se conclusões genéricas e aplicações simplistas do conteúdo estudado. É muito comum nesses estudos puramente intelectuais as pessoas falarem de maneira simplista. Porque devemos isso, porque devemos aquilo, mas ele mesmo não faz aquilo. E fica só num processo simplista em relação ao estudo. Como esse estudo é reflexivo e trazer para a própria vida, é de mim que eu vou falar. Eu tenho dificuldade nisso daqui. Qual é o problema de falar isso? Mas não pode falar, porque o que vão falar de mim? Vão falar que eu estou obsidiado. Não é assim que funcionam as coisas hoje? Porque nós não temos aquela fraternidade lá dos primeiros tempos. Por isso a necessidade de trabalhar tudo isso para que nós nos vejamos como seres humanos, não como seres sobre-humanos, que não podemos ter problema, porque senão o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou obsidiado. Não posso ficar doente, porque onde já se viu, a espírita faz palestra, faz isso, fica doente, mas não pode.
Como recentemente o Divaldo falou, participamos do seminário na semana passada com o Divaldo em São Paulo, e ele reportou-se a várias pessoas que chegaram para ele, e por último uma senhora que chegou e falou com ele com raiva: por que Deus fez isso com Raul? Como se fosse Deus que esse aqui vai sofrer, esse aqui vai ficar lindo e maravilhoso a vida inteira. Então é como se o trabalhador do bem não pudesse ter nenhum problema, porque Deus vai ser mal se fizer isso. Essa concepção não é só dessa senhora, é de muita gente. Então tudo isso acontece no movimento espírita hoje. Por que acontece? Porque nós nos distanciamos do nosso ideal de humanidade. Se nós nos colocamos como pessoas privilegiadas frente às leis divinas, só pelo fato de sermos espíritas e trabalhadores espíritas, nós estamos viajando na maionese, como se diz popularmente. Então, essa terceira etapa é para que o ser se coloque. Eu me coloque como um ser humano, que tenho as minhas dificuldades, que estou fazendo esforço para trabalhar. É aquela visão lá que nós vimos na igreja de Antioquia e do Corinto. As dores de um são as dores de todos. O júbilo de um é o júbilo de todos. Isso nós precisamos, é uma necessidade de trabalhar no nosso movimento espírita, porque o nosso compromisso é esse. Se nós não fizermos isso entre nós, quem fará? Numa humanidade regenerada em que as pessoas têm medo uma das outras? Que humanidade regenerada é essa que uma pessoa tem medo da outra? Nós temos medo do nosso companheiro de trabalho. O que ele vai pensar de mim? Então esta fase, essa etapa do grupo de convivência é para que nós nos igualemos em humanidade. Eu tenho minhas dificuldades, o Afro tem as dele, o Rafael tem as dele, todos nós temos. E nós nos irmanamos, refletindo juntos sobre as nossas dificuldades, buscando soluções. Não é para ficar um choramingando no ombro do outro: coitado de mim, eu estou com isso, coitadinho. Da forma como hoje, de forma piegas, nós fazemos. Porque existem dois movimentos, Existe uma indiferença frente à dor do outro, e existe o outro extremo do processo de dó da dor do outro. O equilíbrio está no meio. Nem indiferença, nem ver o outro como coitado, mas vermos como irmãos que trazemos as nossas limitações, trazemos as nossas dificuldades e que temos todas as condições para superá-las. Não sozinhos como se fôssemos super-humanos, mas com a ajuda uns dos outros, como seres humanos, espíritos que estamos num processo de evolução. Do processo transformador que essa proposta gera. É exatamente isso. A ideia é que nós trabalhemos na transformação moral do ser. Todos estamos na mesma condição. Não existe o dono da verdade que vem lá e dá as receitas para os outros que ele mesmo não aplica. Mas é trazer sempre para a nossa vida, como espíritos imortais, num processo de evolução, e que aquele que expõe não é diferente daquele que ouve. O monitor do grupo não é melhor do que os que estão ali para participar do grupo. Todos estamos na mesma condição, somos espíritos imortais num processo de evolução. Na verdade, o que nós sentimos em relação a esse método é que num futuro um pouco distante, isso vai ser generalizado em todas as áreas do conhecimento humano. Não vai ser só no centro espírita. A ideia é que os benfeitores estão passando é que o movimento espírita, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, está um pouquinho melhor preparado do que a sociedade em geral.
Então, dentro dos centros espíritas, nós podemos já aplicar a partir de agora, mas no futuro, isso tudo vai ser em todas as áreas. Cada vez mais as pessoas se sentindo irmãs umas das outras, num processo de evolução, porque isso que é a fraternidade. Né? Fraternidade não é choramingar no ombro do outro. Fraternidade é nós nos apoiarmos uns aos outros para crescermos em conjunto. Isso que é verdadeiramente fraternidade. É fundamental que o facilitador estimule o participante a aprofundar as reflexões, falando sobre como os conteúdos estudados podem ser aplicados em sua vida. Sempre quando alguém falar, vai falar de si mesmo e de como ele sente aquele conteúdo na própria vida. E não, interessante o que o Emmanuel fala aqui, interessante o que Joana de Ângeles fala aqui, muito interessante o que os benfeitores falaram, e fica só nisso, numa superficialidade, só no conteúdo intelectual. É interessante o que Joana de Ângeles fala aqui. Eu refleti isso, e isso, e isso, e sinto que eu posso aplicar dessa e dessa forma. Quando nós agimos assim, o outro que está do lado, que às vezes é um pouco mais tímido e que não se abriu para falar, ele percebe que a mesma dificuldade que o outro falou, ele tem também. E aí aquela ideia que o outro teve de aplicação, ele pode de repente aplicar na sua vida, porque nós somos espíritos iguais em humanidade, mas estamos em níveis evolutivos diferentes. Quando nós fazemos trabalhos em grupo como esse, um cresce com o outro. Aquele que já tem uma certa experiência serve de referência para aquele que tem menos, e todos crescem em conjunto, todos evoluem em conjunto. Esse é o grande objetivo dessa etapa do grupo de convivência. A quarta etapa, caso haja necessidade, o facilitador destaca os pontos importantes, sempre fazendo a conexão entre o conteúdo estudado à nossa vida. Essa quarta etapa pode acontecer ou não, porque às vezes o momento reflexivo em grupo, do diálogo reflexivo na terceira etapa foi tão rico que o facilitador não precisa fazer nada, não precisa falar nada. Porque o facilitador não é aquele dono da verdade que ele sempre tem que dar a última palavra. Nos estudos tradicionais de hoje, o facilitador parece que ele é o rei da cocada preta e ele tem que sempre dar a última palavra. Não é isso. O objetivo é nós refletirmos em conjunto. Se as reflexões foram suficientes, não há necessidade da quarta etapa. Na quinta etapa, após a prece, encerrando os estudos, pode-se, caso a direção acredite ser pertinente, servir um chá para que todos possam conviver fraternalmente de maneira mais informal. Os nossos centros espíritas, às vezes, ficam muito frios, porque as pessoas acabam o trabalho e têm que sair correndo, porque tem muita coisa interessante para fazer em casa, né? Orkutar, Facebookar, Twittar, assistir a novela, assistir isso, aquilo, o caso, a minissérie. Então, parece que a pessoa terminou a reunião, o centro começa a dar choque, né? As pessoas saem correndo. Por que não um momento para que a gente tome um chá? Não precisa de comes e bebes para que a gente... basta um chazinho para a gente conversar informalmente, né? Porque às vezes, no grupo, às vezes tem pessoas um pouco mais tímidas e num grupo mais informal elas se abrem mais. Para que aquela fraternidade lá das igrejas cristãs que nós vimos ontem possam existir verdadeiramente nos nossos centros espíritas. Para isso, a sugestão, se a direção achar pertinente, fazer essa quinta etapa.